Que as bênçãos possam vir do trono de Deus conforme a nossa necessidade, amém? Olha, eu vou repassar algo aqui em Atos 15. Gostaria que vocês lessem depois aí o capítulo, entendessem o contexto de tudo aquilo que aconteceu e que vocês agora possam ouvir, que você bem claro nas palavras, bem sucinto naquilo que está escrito, né? Não vou colocar nada mais, não vou inventar nada mais, vou só falar para vocês. É sobre a questão dos apóstolos que estavam lidando com os gentios, e os gentios ali estavam vindo para Jesus, aceitando o Senhor, se batizando, se arrependendo dos seus pecados. E aí eles, de repente, alguns falaram, não, mas vai ter que se circuncidar igual judeu, vai ter que seguir as leis mosaicas igual nós fazemos, né? Os judeus, né? E houve essa dissensão. E aí, Paulo também, achando por bem, foi para Jerusalém para tomar uma postura em relação a isso, em tudo quanto fosse a lei de Moisés. E aí o resultado foi isso aqui. Atos 15. Então alguns que tinham descido a Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Está entendendo? Circuncidar era cortar o prepúcio, o 8º dia de nascido, né? E aí entrar para a lei mosaica e para os costumes, né? Então olha só. Aí, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Bem claro, não é? Bem claro. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. O que era a igreja? O que era a igreja aqui que eles foram recebidos? Pelos apóstolos e pelos anciões. Como nós somos a igreja, a verdadeira igreja, verdadeiro templo. E era assim que eles congregavam. A igreja era formada por pessoas, por apóstolos, por anciãos. Então aí o que aconteceu? E lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, aí sempre tem, né, aqueles que ficam apontando, né, olhando, criticando, né, esperando só o momento certo para ver se prejudica alguma coisa, né, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los, mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só, gente, para você ver a discussão, a encrenca que virou isso daí. Esses fariseus tinham se convertido a Jesus, mas eles queriam, por isso que é fariseu mesmo, né? E eles queriam que circuncidassem e os cristãos seguissem a lei de Moisés. Vamos lá. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenta, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então quer dizer, realmente Pedro foi aos gentios também, não é verdade? Nós temos muito, no livro de Atos é explícito isso também. E Deus que conhece, nós não sabemos de Pedro em Roma. Não tem palavra, passagem que apoie Pedro ter estado em Roma. Não existe isso. Não existe. Isso é crença de religiões aí. Para chegar no objetivo que eles querem. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós, podemos suportar? Que jugo era esse? As leis de Moisés, o aio de Moisés.
a qual o Senhor veio cumprir nele, nos deixando livre para que as boas novas e o reino de Deus fosse anunciado. Bem claro também, não é não? Agora vai. Agora, pois, que tentais a Deus. Então, no 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, os gentios experimentaram o dom do Espírito Santo. Foram batizados, experimentaram o dom do Espírito Santo. Então, eles viram que Deus não fazia acepção de ninguém. De forma nenhuma. Né? Porque eram todos cristãos. Somos todos cristãos. Dentro do corpo de Cristo. Somos todos cristãos. 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Tiago maior, irmão de Jesus. Aí Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. Com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Amém? Até aí também tá indo, né? Dá para entender, né? Não tem, né, coisa obscura ou escura aqui. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, nós, né, cristãos, né, naquela época gentios, antes de vir para Cristo, porque nós não somos judeus, éramos gentios, estranhos à raça judia. Né? A raça é humana, né? Estou falando, né, a etnia judia. Então o que acontece? Aí perturbar aqueles dentre os gentios, mas que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e anciões, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles enviá-los com Paulo, Barnabé, Antioquia, sabendo Judas, chamado Barsabás, Silos, varões distintos entre os irmãos. Quer dizer, aí foi colocado que os cristãos não estariam mais nas sinagogas dos judeus, porque ele falou que já teria quem pregasse Moisés ali nas sinagogas, e os cristãos então começaram a se reunir. Obviamente, Paulo voltando, Paulo colocou, estabeleceu na casa de pessoas a igreja. A igreja estabeleceu-a na casa de pessoas, não em sinagogas. Tá bem claro isso também, não tá? Pela palavra, né? Já tem quem pregue nos sábados Moisés, né? Então os cristãos tomaram outra posição, né? E aí vai. Aí eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Vocês depois, por favor, leiam Atos 15. Eu vou pular aqui, quando aqui o pessoal expôs e diz que iam orar. E aí o que diz aqui no 28? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? Apóstolo, Tiago, maior, irmão de Jesus, Pedro, né? Os que estavam ali, os apóstolos todos, né? E o Espírito Santo que deu a revelação, né, do que era para ter feito, e aí concordantemente, né, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e a carne sufocada, da fornicação, das coisas que fazei bem, se vos guardarem bem, vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Amém? Tem alguma dificuldade para ler isso, para entender isso? Aqui estamos falando de dízimo, aqui ele está falando de lei de Moisés, aqui ele está falando de cumprimento da lei de Moisés para os gentios, para os cristãos, novos cristãos convertidos. Não. Paulo e os outros chegaram e entregaram a carta. Esse daí
é a primeira ordenança que os cristãos tiveram. De Deus, claro, de Jesus, porque foi através do Espírito Santo e dos apóstolos que estavam reunidos, aonde? Numa igreja material? Não, de forma nenhuma. Eles estavam até perseguidos. Eles estavam reunidos na igreja, como diz a palavra, que somos nós, onde habita o Espírito Santo. Por isso que eles não precisaram ir buscar o Espírito Santo em lugar nenhum material, porque o Espírito Santo habita neles, habita em nós. É difícil de entender? Não. Então, todo esse tempo, irmãos, eles me perseguem sempre, porque eu falo isso, não é de agora que nem esses que estão falando aí não, que ganham tanto like para falar besteira, você entendeu? Eu desde a época do Orkut falo isso. Desde antes do Orkut eu falo isso. Não tem, é o que está escrito, não é? E é o que é. E é o que é. É o que está escrito. É o que foi feito. Essa carta foi a determinação. Quem mudou essa carta? Por que interesses mudou essa? Para sustentar vagabundo, que às vezes não sabe fazer mais nada do que está ali tirando o dízimo dos outros, né? Vivendo, pagando suas contas, formando filho em faculdade de medicina, caro, faculdade de medicina, comprando carros, carrões, aviões, né? Ou lá atrás vendendo indulgências. Por isso que Lutero se separou. Relíquias, né? Dando cartas de livrando de pecado. É isso, irmãos? Ou a verdade é essa que está aqui em Atos 15? Vamos meditar nisso? Leia lá, ajuda, divulgue, seja corajoso, cristão, cristã. Nós estamos aqui calados, porque aí a turma fala, está roubando Deus. Deus falou isso lá para os que estavam guardando lá o tesouro do templo, o dízimo. Eles estavam, levitas, hipócritas que tinham, desviando o dinheiro. Isso é coisa de judeu. Você é judeu? Vai lá então, vai lá, dá o prepúcio lá, corta, estou falando, entendeu? Vai viver a lei de Moisés, vai lá então, nós somos cristãos. Você quer mais claridade do que essa palavra? Você quer mais explícito do que essa palavra? Por que o Espírito Santo estava? Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu gosto de ir no templo material para adorar, para juntar o corpo, para louvar. Eu gosto muito, mas é eu que levo o Espírito Santo comigo. O Senhor vai comigo. Se eu for encontrar o Senhor lá posso ser que eu encontre antigamente o despertar da fé. Mas o despertar da fé, se você não viver ela dentro de você, você vai ser escravo de igreja material. Eu não sou escravo de igreja material e vou lá. Todo domingo eu estou na igreja. Todo domingo eu participo, eu louvo, adoro e é muito bom. Independente dos irmãos, muita gente falsa, muita gente que nem olha na cara da gente. Faz um ano que eu estou indo no meu lugar, conheço 2, 3 pessoas. Antigamente a gente abraçava todo mundo que chegava para conhecer. O pastor lá é uma benção. É por isso que eu vou lá também. O pastor é uma benção, gosto muito dele, né? Estou falando, entendeu? Mas esse é o povo que tem hoje e acha que vai para o céu. Vai te catar, vai virar judeu, vai para o inferno, né? Desdenhando, perseguindo a gente por falar a verdade. Quero ver alguém falar para mim que isso aqui que eu estou lendo é mentira, que não está escrito. Sacode, Senhor, esses cristãos. Sacode, Senhor, para que entendam, para que se libertem dessa escravidão, que deixa os outros ricos para falar que o dinheiro vai para Deus. Aonde o dinheiro vai para Deus, gente? Só se Deus mudou o nome. É Paulo, Pedro, Antônio, Eliezer, outros nomes. Mudou o nome. Mudou o nome. Agora é nome desses pastores. E claro, e ninguém quer acabar com isso, porque senão acaba a vida deles. A vida espiritual deles não existe sem dízimo. Tá pensando que todo mundo é igual eu?
Eu passei por isso também, conheci tudo lá dentro. Vocês veem aí, toquei igreja grande, fui segundo de várias igrejas. Eu estou falando então, até Deus me chamar para esse que é o meu chamado. Deixa os outros perseguir. Mateus 5 diz que nós somos bem-aventurados. Amém? Reflita nisso. Pega, abra a tua Bíblia, abra a tua palavra e leia isso, poxa vida. E ajude a divulgar isso. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço do pastor André. Não deixe de orar por mim, eu oro por vocês toda madrugada, todo dia, toda hora que eu posso. Amém? Conhecendo ou não conhecendo. Deus conhece vocês. Deus abençoe a todos.